Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre essa segunda gestação e falar sobre o sangramento que eu tive no início dela. Na semana que eu descobri a gestação foi uma semana bem turbulenta. Primeiro que a gente já sabia de um problema de saúde que meu marido tem, que necessita de cirurgia. Inclusive nós estávamos aguardando os ânimos a se acalmarem diante de toda essa situação de saúde que nós estamos vivendo, para que ele pudesse fazer essa cirurgia. Mas naquela mesma semana que eu descobri a gravidez, ele foi ao médico fazer uns exames de check-up e descobriu que precisaria fazer uma outra cirurgia também, além daquela já prevista. Além disso, no trabalho do meu marido aconteceram alguns problemas que deixaram nós bem nervosos, mexeram bastante com o nosso emocional. Então, juntou tudo isso, foi uma mistura de sentimentos, de emoções, a gravidez, esses problemas de saúde, essa questão do trabalho, tudo isso mexeu demais com o nosso psicológico naquela semana. E alguns dias depois de toda essa turbulência acontecer, ainda esperando a minha consulta com o obstetra, que não havia chegado o dia, aconteceu um sangramento. De imediato eu já fiquei super nervosa. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi sim que eu estava tendo um aborto. Eu consegui uma consulta com o meu obstetra, já fui lá para conversar com ele e a gente ver o que estava acontecendo. Não era nesse início um sangue de tom assim vermelho vivo, era mais para um tom marrom. Então tem os tons mais claros, mais escuros que você tem que cuidar. Se for então um vermelho vivo, de imediato conversar com o médico. Esse tom mais vermelho vivo aconteceu apenas algumas vezes, não foi rotineiro. E eu fiquei nesse cuidado. O médico já entrou com uma medicação para a gente evitar ao máximo um aborto espontâneo. Então eu fui instruída pelo meu médico a monitorar essa coloração do sangue, a quantidade de sangue, e fiquei em contato com ele direto. Ele me indicou fazer um ultrassom mais completo numa clínica de imagem dali algumas semanas, porque naquele momento não aparecia batimentos cardíacos, não aparecia nem o bebezinho, né? Então nós tínhamos que aguardar para poder fazer um exame mais completo. Eu já tinha feito vários exames, né, durante a gestação da Maria Clara, antes de engravidar, para saber se estava tudo ok. Então não tinha nada assim, a Miriam tem um problema tal que pode ter predisposição a aborto ou ter algum problema assim. Não, a princípio era para estar tudo ok. Então eu fiz um exame numa clínica de imagem, estava bem ansiosa, gente. É sempre um exame que deixa a gente muito ansiosa, ainda mais que é onde vai aparecer os batimentos cardíacos. E estávamos lá, aparecendo os batimentos, graças a Deus. Mas sobre o sangramento, o que apareceu? Constatou ali um hematoma no meu útero. Então o médico me explicou que as causas podem ser muitas, tá? Trauma, de repente, que aconteceu durante ali que o óvulo estava se fixando no útero, esforço extra que eu fiz e que de repente impactou ali, mas a causa exata não tinha como a gente saber. Mas quando eu fiz esse exame, o sangramento já estava praticamente cessando, estava bem pouquinho mesmo, o próprio médico que fez o exame disse, olha, tudo indica que esse hematoma vai ser absorvido, ou seja, o teu organismo vai absorver esse hematoma, talvez você nem sangre mais, já cesse totalmente agora e fique tudo bem. Então, diante dos resultados do meu exame, do aspecto também desse hematoma, nós tiramos as medicações porque a princípio não teria o porquê eu continuar com elas. Então, a princípio, vida normal, tirando o fato de que eu estava morrendo de enjoo. Sei que é normal de a gente ter náuseas na gestação, mas novamente, nada Maria Clara, tudo ok, não tive nada disso. Mas eu já vou voltar a falar um pouquinho mais sobre enjoos. Vamos então continuar falando dessa questão do sangramento. Então eu estava seguindo a vida normal, aparentemente estava tudo ok, e eu me sentia bem, tirando essa parte do enjoo, estava de fato tudo bem. Mas entre 11 e 14 semanas existe um exame, que é uma ultrassom morfológica com translucência nucal. O que é translucência nucal? É uma medida que o médico que vai estar fazendo o exame verifica, onde vai mostrar se a criança, se o bebê tem uma predisposição a ter alguma síndrome ou não. Eu fiz então essa primeira morfológica com 13 semanas de gestação. Fiquei novamente super ansiosa, eu acho que toda mãe fica, e mesmo sendo mãe de segunda viagem, graças a Deus estava tudo bem, a princípio tudo ok, o resultado dos exames com o bebê em si estavam ótimos. Mas aí chegou a hora de a gente ver aquela questão do hematoma. E para nossa surpresa, lá estava o hematoma ainda. O meu organismo não absorveu como era o esperado diante das características apresentadas no exame anterior, mas não foi o que aconteceu, o hematoma ainda estava ali, ou seja, algumas medidas precisavam ser tomadas.
Então ali ele já me indicou que eu deveria conversar com o meu obstetra. Ele disse que ali mesmo, naquele mesmo dia, ele já ia imprimir todo o resultado para que eu pudesse levar o quanto antes para o meu obstetra, falar com ele e a gente ver o que precisaria ser feito. Então no dia seguinte eu já consegui consulta com o meu obstetra, cheguei lá com o resultado do exame. E diante do resultado, a indicação foi uma só: voltar com as medicações e um repouso parcial. Existe repouso total e repouso parcial. Ambos representam que há um risco na gravidez. Se você precisa fazer algum tipo de repouso, é porque alguma coisa está acontecendo, então é classificado como gravidez de risco, pelo menos no meu caso. E o repouso total é ficar deitada o resto da gestação de perna para cima. E o repouso parcial é você se cuidar, tomar todas as medidas, não ficar fazendo esforço desnecessário, tem um pouquinho mais de mobilidade. No meu caso, o meu médico me falou o seguinte: ficar indo em mercado, batendo perna, pede para alguém, pede para o marido, para alguém fazer as compras, ficar caminhando por aí, exercícios físicos, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, fiz toda a gestação da Maria Clara e é muito saudável, tá, gente? Está tudo bem na gestação. É sim muito indicado praticar exercícios físicos, mas pro meu caso, diante dessa situação, precisou ser cortada. Não ficar muito tempo em pé, não ficar carregando peso, não ir além do cansaço. Para quê? Para não ter sangramento novamente. Se voltasse a sangrar, aí sim, infelizmente, eu teria que passar o resto da gestação deitada no repouso total. Então eu tive que voltar com as medicações e me dá alguns efeitos colaterais, gente, como inchaço, dá um cansaço assim bem grande, muito sono. Eu tomo ele à noite, mas é incrível. Se eu demorar muito para ir deitar logo depois que eu tomei, eu falo pro meu marido, às vezes eu não lembro de eu ir deitar na cama, sabe? Ele dá um sono assim muito forte, uma coisa bem maluca mesmo. O bônus vence o ônus, então é pro bem do bebê. É pro meu bem, é pra nossa segurança, então eu tô tomando certinho, estou tomando todas as medidas, estou me cuidando ao máximo sobre essa situação de saúde aí que a gente já está vivendo, eu já estava me cuidando o máximo que dava, agora então nem se fala. E eu cuido no dia a dia, eu fico em pé pouco, só o que realmente precisa, estou trabalhando, mas eu tô cuidando do ritmo para eu não ficar cansada, para eu não ultrapassar meus limites. Apesar de ser classificada como uma gravidez de risco, as nossas atitudes fazem com que ela se mantenha dentro de um padrão de normalidade ou que aconteça alguma coisa, né, a gente possa aí agravar, piorar a situação. E por isso que eu gostaria de falar, gente, que qualquer coisa que você acha estranha, que é diferente, conversa com o médico. Eu já ouvi falar muito sobre, sangramento no início da gestação é normal. Se eu tivesse ido por esse princípio, eu poderia ter colocado em risco a minha vida, a vida do bebê que está na minha barriga. Então, não era normal. Eu tinha sim que cuidar, eu tinha sim que buscar assistência. Foi o que eu fiz e é o que eu indico para todo mundo fazer. E isso vai além de consulta particular, plano de saúde ou pelo Sistema Único de Saúde. Independente de como é a sua via de atendimento médico, procure, tem atendimento para todo mundo. Então, qualquer dúvida que você tenha, procure um profissional para te orientar. Não vá pelo da vizinha, da conhecida, foi assim, deu tudo bem, porque para ela pode ter sido normal, mas para você pode ser uma situação diferente. Cada gestação é diferente. Eu vejo por mim, a minha gestação, a da Maria Clara, com essa de agora, está totalmente diferente. Então não dá pra gente usar isso como base. E ainda falando sobre normalidade, vamos voltar a falar sobre os enjoos. Muita gente diz, é normal enjoar. Sim, gente, é normal. É normal vomitar até certo ponto? É. Mas o meu médico sempre me disse, Miriam, vomitou mais de 3 vezes no dia, entra em contato comigo. E assim, apesar de eu ter muita náusea, gente, uma náusea muito forte, que me deixa debilitada mesmo, sabe? Tem dias assim que eu perco as forças, eu me sinto cansada só de fazer náusea. Vomitar em si não tinha acontecido ainda de ser mais de 3 vezes. Até que ali, mais ou menos com 14, 15 semanas, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou de 17, foi algumas 2 semanas atrás, eu tive uns episódios de vômitos muito fortes. Foi durante um final de semana. No sábado eu vomitei 3 vezes, então já estava no limite, já fiquei em alerta. E no domingo foi mais 7 vezes, gente, foi muita coisa. Então na segunda-feira cedo eu já entrei em contato com o meu médico. Eu estava entrando sim num processo de desidratação. O meu médico perguntou, Miriam, você quer internar para fazer a reposição ou você quer tentar o tratamento em casa primeiro? Então, como eu já tenho uma filha, para mim seria muito mais viável em casa. Claro, se precisasse internar, eu iria. Como eu cheguei no consultório,
caminhando, eu não estava totalmente fraca, eu pude fazer esse tratamento em casa. Tem casos que as mulheres chegam nem a conseguir levantar sozinhas, aí realmente tem que ser hospitalar, não tem muito o que fazer, não dá para ser feito em casa. No meu caso eu pude, porque naquele dia eu ainda não tinha vomitado nenhuma vez, estava assim, caminhando, né, não estava no nível mais forte de fraqueza, então deu pra gente tentar fazer o tratamento em casa. E me indicou então novas medicações, eu já tomava 2 remédios diferentes para enjoo. Então a gente trocou, colocou mais 2 mais fortes para poder dar uma segurada nisso aí. E ele me indicou toda então a minha alimentação, que teria que ser mudada para fazer essa reposição, e também o que daria de tomar para ajudar nessa questão. E a água, né, gente? Muita água, tomar muita água, eu estava com muita dificuldade. Foi até uma coisa que meu médico disse, que o vomitar comida não é assim, claro, é ruim, né, porque a gente perde nutrientes, mas não é o tão perigoso. O principal é líquido, e era o que estava acontecendo comigo. Qualquer copo d'água que eu tomava, voltava. Então, nosso tratamento ali se baseou nisso, em eu parar de enjoar para pelo menos conseguir beber líquidos em primeiro lugar e aos poucos ir voltando à alimentação. Mas é outra coisa, que se eu tivesse pensado, é normal, é assim mesmo, eu poderia novamente ter colocado em risco tanto o bebê quanto a minha saúde. E hoje eu estou de 17 semanas, ainda enjoo, não tanto quanto antes. Uma vez ou outra eu vomito, mas não aconteceu mais nenhum episódio tão forte quanto esse que eu precisei de atendimento do meu médico. Quando sangrou, que eu ainda nem tinha ido no meu médico, na verdade eu me desesperei, eu e meu marido ficamos muito nervosos, porque a primeira coisa que passou na minha cabeça foi sim, que era um aborto. Mas graças a Deus, agora estou medicada, estou sendo bem assistida. Sei que muita coisa depende de mim, mas fica o meu recado para todas as mamães, para as tentantes também, para quando engravidarem, cuidarem muito de cada coisa que acontecer na gestação, verificando se realmente está tudo dentro dos conformes, para você e seu bebê terem saúde. Então por hoje é isso, gente. Se cuidem, mamães. Às vezes é ruim, a gente tem que tomar remédio, tem que fazer uns tratamentos diferentes, eu sei disso. Mas que bom quando existe tratamento, quando existe alternativas. Então sigam tudo certinho, procurem sempre o médico. Um super beijo e até o próximo vídeo.